A empresa chinesa Tencent já chegou a ser avaliada em 1,6 trilhão de dólares em suas máximas históricas, e você pode nunca sequer ter ouvido falar dela, mas ainda que você talvez não saiba nada sobre ela, ela com certeza sabe muito sobre você, controlando empresas como Ubisoft, Reddit, Epic Games, Tesla, Supercell, Spotify, Discord, Snapchat, Riot Games e até mesmo Nubank. Ela é responsável pela maior coleta de dados de usuários do mundo, bem como pelo compartilhamento desses dados com o Partido Comunista Chinês, e principalmente por atuar como um braço de influência da China nas culturas e governos ocidentais, servindo como uma das principais armas geopolíticas do Partido Comunista Chinês, o que pode ser muito mais perigoso do que você sequer imagina. Nesse vídeo, você vai entender o que de fato é a Tencent, como ela construiu uma rede de espionagem global e como o Partido Comunista Chinês tem usado ela na guerra híbrida do século XXI. Então pega um lanchinho, se acomoda e vamos começar falando sobre o que de fato é a Tencent. Para começar, a Tencent é basicamente uma empresa de serviços digitais, mais ou menos como a Meta. Mas o que você quer saber é como que ela conseguiu esses poderes inimagináveis que eu citei. A resposta é um aplicativo que você talvez esteja pouco familiarizado, mas que é usado diariamente por centenas de milhões de chineses, o WeChat, responsável por basicamente toda a comunicação via mensagens dos chineses, como o WhatsApp é pra gente. O WeChat também funciona como um aplicativo mãe, oferecendo os serviços mais variados que você possa imaginar. Desde serviços bancários, redes sociais e até namoro online, tudo está dentro do WeChat, o que o tornou o maior e mais popular aplicativo da China e também o mais perigoso. Para entendermos como a Tencent, através do WeChat, se tornou uma ferramenta de vigilância em massa da China, primeiro é preciso entendermos a sua relação com o Partido Comunista Chinês. Antes disso, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Esse vídeo em específico me deu muito trabalho para fazer. Bom, na China, se você for um grande empresário, tiver uma grande e importante companhia construída pelo seu esforço e trabalho duro e finalmente chegar ao nível de cair nas graças de toda a enorme população chinesa, você será chamado a uma salinha por algum membro do Partido Comunista Chinês. Então, ele vai te oferecer duas opções. Na primeira, o governo chinês se comprometerá a tornar a sua companhia ainda maior e mais dominante, te ajudando em qualquer questão jurídica que você possa enfrentar, fazendo vista grossa para certas atitudes teoricamente ilegais da sua empresa e favorecendo a sua companhia com medidas e decisões do partido para te tornar ainda mais poderoso em toda a China. A única coisa que você precisa fazer é vender ao Partido Comunista Chinês a sua alma. Isso significa fazer absolutamente tudo o que ele te pedir, e acredite nele quando ele te diz tudo. Você o informará cada mensagem de cada conversa que for enviada no seu aplicativo, fazendo com que aquelas que falam mal do partido ou do governo nunca sejam enviadas, e que as pessoas que as mandaram sejam marcadas pelo partido para que sejam devidamente punidas. Você também será responsável pela propaganda governamental, falando todas as maravilhas que o governo dá aos seus cidadãos, mas apenas aqueles que são obedientes, ditos como confiáveis. Você pode estar pensando que isso seria uma forma de censura, e é exatamente isso que eles esperam que você faça. A sua segunda opção, entretanto, seria entrar numa salinha escura com umas pessoas estranhas para te acompanhar. Como você sabe que antes de você, Jack Ma escolheu a segunda opção e passou alguns meses desaparecidos antes de ser visto em público novamente, escolher a primeira opção já não parece mais tão ruim assim. Foi exatamente isso que aconteceu com o empresário Pony Ma, criador da Tencent. Sua empresa ficou tão interligada ao governo chinês que chegou a ter mais de 5.000 funcionários totalmente ligados ao partido. Criou um comitê dentro de sua companhia só para lidar com assuntos ligados ao governo e, se não fosse o bastante, obrigou todos os seus funcionários a anualmente comemorarem o aniversário do partido. É possível até mesmo ver num vídeo Pony Ma e Jack Ma, o criador do Alibaba, aplaudindo Xi Jinping no Great Hall of People,
quando ele fala que o Partido Comunista passaria a aumentar o seu controle sobre as empresas tech. Essa relação simbiótica entre governo e Tencent a levou a níveis inimagináveis de controle sobre a população chinesa. Como eu mencionei, toda conversa e mensagem mandada estava sendo vigiada e avaliada pela Tencent, e caso fosse em desencontro com os ideais comunistas do partido, era imediatamente reportado a ele, com a Tencent chegando a reter mensagens privadas e até mesmo bloquear contas de seus usuários. A questão ficou tão séria que o governo criou uma lei responsabilizando legalmente os administradores de grupos por tudo que era dito neles. E caso fosse dito algo que o governo julgasse como errado, esses administradores poderiam ser punidos. E acredite, você não quer ser punido pelo Partido Comunista. Falar de temas como censura, Hong Kong, cristianismo e criticar o governo são totalmente proibidos, mesmo que em conversas particulares. Esse controle absurdo por parte do Partido Comunista foi ainda mais longe quando implementou o sistema de crédito social na China. Ainda que o nome não soe muito amedrontador, já que todo mundo gosta de crédito, ele na realidade é um sistema que te recompensa por ser um cachorrinho obediente ao governo e te pune severamente se escolher não ser. Dependendo da sua pontuação, você pode ter que pagar mais caro pela sua comida, pode ter melhores ou piores ofertas de financiamento para escolher e pode até mesmo ser impedido de usar o transporte público. Como cachorrinhos, a população passa a ser obediente e fazer de tudo para não perder os seus benefícios. O controle total e absoluto da população chinesa, entretanto, não era o bastante, nem para a Tencent e nem para o Partido Comunista. Era preciso controlar o mundo inteiro, e foi assim que a Tencent, financiada pelo governo chinês, passou a expandir globalmente sua influência através da compra de empresas-chave ligadas à tecnologia, entretenimento e comunicação. Esse plano teve início já no ano de 2008, quando adquiriu uma participação minoritária na empresa Riot Games, que você deve conhecer pelo jogo League of Legends e o recente Valorant. Após estudar o mercado e entender o potencial da influência que poderia exercer nele, em 2011 ela compra uma fatia ainda maior da Riot Games e passa de vez a controlar a empresa. Daí pra frente, sua expansão não parou mais. Epic Games em 2012, Activision Blizzard em 2013, Snapchat, Reddit, Tesla e Spotify em 2017, Ubisoft e Nubank em 2018 e por aí vai. Mas lembre-se, essa expansão global, iniciada pela Tencent, nunca foi estritamente apenas sobre o lucro e retorno financeiro. A Tencent já dominava o mais cobiçado mercado do planeta, que é o mercado chinês. Com mais de 1,5 bilhão de pessoas, você não precisa perder o seu tempo tentando ganhar dinheiro daquela meia dúzia de pessoas do Ocidente. O que essa expansão da Tencent realmente buscava era informação e influência. Por mais que quase ninguém leia os termos de serviço antes de se registrar em algum aplicativo, eles estão lá. E no caso da Tencent, em letras não tão miúdas assim, está escrito bem na sua cara que os seus dados não só podem, como de fato serão compartilhados com o governo chinês. Há relatos de usuários do WeChat em diversos países ocidentais que foram banidos por falar sobre assuntos proibidos pelo Partido Comunista, como as eleições de Hong Kong, por exemplo. Isso deixa bem explícito que ainda que essas pessoas não estejam na China, suas conversas, dados e informações estão sendo igualmente filtradas e avaliadas pelo governo chinês. Agora imagine essa mesma aquisição de dados, informações, comportamentos, localização, basicamente tudo que você fala e faz sendo coletado e armazenado por essas empresas adquiridas pela Tencent. E veja bem, por mais que a Tencent inicialmente tivesse entrado pelo mercado dos games, que eu ainda quero comentar de maneira mais aprofundada mais pra frente, ela gradualmente foi se transformando numa investidora de empresas de mídia, como o Reddit e o Spotify. Até mesmo o Discord tem a mão da Tencent sobre ele, e ele por si só é um dos piores apps que existem, pois é possível literalmente coletar e armazenar conversas privadas de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Imagine a raiva da CIA de perder todo esse material fresquinho para os chineses. Você tem alguma preferência de qual o melhor país para coletar os seus dados? Ou nem liga mais? Explica aqui nos comentários o que você acha. Mas voltando, essas influências da Tencent sobre esses aplicativos
também abrem uma ponte para o governo chinês acessar todo esse rico material de informações. Entretanto, o interesse do Partido Comunista não é apenas absorver essas informações, mas também ele próprio influenciar e manipular a cultura e sociedade ocidentais, tanto para inserir nela os seus valores e crenças, quanto para proibir aquilo que considera inadequado. Mas principalmente, o Partido Comunista usa essa influência que adquiriu na cultura ocidental como uma arma geopolítica para desestabilizar os seus adversários e fortalecer a si próprio. Um caso assustador desse controle chinês sobre o Ocidente aconteceu, por incrível que pareça, na NBA. O dirigente do time Houston Rockets publicou uma mensagem apoiando a democracia de Hong Kong, que vem sendo oprimida pela China. Como o clube presta contas a diversas companhias chinesas, era a oportunidade perfeita do partido chinês demonstrar ao mercado por que ele deve ser temido e respeitado por todos. A Tencent, responsável pela transmissão dos jogos da equipe, acabou por boicotar todas as suas transmissões, até que o dirigente do clube se retratou publicamente. Por mais distante que isso pareça da nossa realidade, nos passa uma mensagem muito clara do que o governo chinês realmente busca através dessas aquisições internacionais. Ele quer controle, ele quer domínio e ele quer censura. Ainda que você não possa ter percebido, o mundo hoje se encontra numa guerra fria. Os países estão escolhendo seus lados e China e Estados Unidos são os principais times. E nos tempos de hoje, que tudo é online e tudo está conectado, uma coisa que vale muito mais que ouro se chama informação. Informação é a base de tudo, principalmente para a tomada de decisões e previsões para o futuro. Imagine quanto o Partido Chinês não aprendeu sobre a população ocidental através de todos esses dados que coletou, sua cultura, valores, como estão mudando com os anos, como reagem a determinados estímulos, quão fácil são de se influenciar, e por aí vai. Não só isso, mas a cada empresa que adquirem e passam a controlar é uma empresa a menos no controle dos Estados Unidos, que terá informações a menos desses usuários e seus comportamentos. Essa guerra é tão evidente e a China sabe tão bem o tamanho e a sua proporção que nenhuma rede social americana funciona no país. Facebook, Instagram, YouTube, todas são proibidas. Ou as que não são proibidas têm uma conexão mas tão lenta que se torna impossível de usar. O nome desse sistema chinês que impede os Estados Unidos de coletarem informações da sua população e impede a sua população de ter acesso a informações consideradas proibidas e perigosas é o Grande Firewall. Por esse mesmo motivo que em 2020 o governo americano queria de toda forma banir o uso do TikTok no país, pois lá no fundo o seu propósito nada mais é do que a coleta de dados para o governo chinês, coisa que já é bem explícita e é uma arma geopolítica poderosíssima. Antes de eu te contar o objetivo final do Partido Comunista, não esqueça de verificar se já está inscrito aqui no canal e se curtiu o vídeo. Agora seguindo, o segundo objetivo do Partido Comunista Chinês nessa nova Guerra Fria é influência e manipulação. Ser capaz de, sem dar um único tiro, desestabilizar nações inteiras, definir eleições, gerar revoluções. Isso tudo tem um nome: soft power. A influência exercida pelo Partido Comunista no Ocidente vai muito além do que imaginamos. Desde 2008, com a compra de empresas de games e mais recentemente empresas de mídias sociais, o Partido Comunista, por meio da Tencent, é cada vez mais influente na cultura e sociedade ocidentais, através do que pode ou não ser mostrado nos jogos, o que pode ou não ser dito nas redes sociais, e como o algoritmo de seus aplicativos, como o TikTok, recompensa determinados tipos de opiniões, comportamentos, assuntos de seus usuários. Tudo isso é determinante para criar e moldar as novas gerações, pensamentos, valores, em outras palavras, criar uma nova cultura. E não se esqueça que essas coisas são armas. O objetivo final é sempre destruir o inimigo. Todas essas informações coletadas, aprendizados armazenados, influência que exercem,
Tudo isso serve para vencer a guerra. Hoje em dia, não é mais preciso dar nenhum tiro para destruir uma nação. Toda a guerra acontece por debaixo dos panos, nos zeros e uns por trás do seu computador e celular. Para entender como a Meta, ou o Facebook se preferir, está tentando se transformar na Tencent do Ocidente, assista esse vídeo que fixei aqui no card de cima. No próximo vídeo, quero falar sobre a trágica queda da Tencent e do TikTok, e como o Partido Comunista, que então os criou, também será o responsável por destruí-los. Então, fique esperto aí e ative o sininho. Tchau!